O regime comunista, na antiga União Soviética, matou 3 vezes mais do que o regime nazismo. O regime nazista. Me corrigindo aqui. Mais que o nazismo, isso que eu queria dizer. O comunismo, ele não é bom nem de longe para nenhuma esfera. Por exemplo, Cuba é um regime comunista. Como as pessoas vivem em Cuba? A China é um regime comunista. Como as pessoas vivem na China? Sem liberdade alguma. A Bíblia vai nos ensinar que uma das melhores coisas que nós temos é a nossa vida. E junto com a nossa vida é a nossa liberdade de escolha. A Bíblia não faz referência, não diz ali na Bíblia sobre o livre-arbítrio. Isso é uma coisa nova, não está na Bíblia. Quando Jesus ou quando Deus menciona a liberdade, ele não menciona o livre-arbítrio. A gente traz isso para a nossa esfera de hoje, para o século XX, né? Para a atualidade de grego. Quando vai traduzir a Bíblia, quando vai escrever alguma coisa sobre liberdade, ele coloca. Então, Deus deu para você o seu livre-arbítrio, no sentido de liberdade. Mas o livre-arbítrio não está na Bíblia. Mas a gente tem que entender o que é a liberdade. Que uma vida sem liberdade, o que é a vida? Se você não tem liberdade de escolha, se você não tem liberdade para você fazer o que você quer, se você não tem liberdade, principalmente para assumir aquilo que você fez de errado. Porque se você não consegue... O que eu quero dizer? Simplificando, se você não tem liberdade nem para errar, como que você vai ter liberdade para se corrigir? Você entendeu o que eu quis dizer? Sim, sim. O comunismo não é bom nem aqui nem nunca. Karl Marx, se tivesse vivo com seus mais de 210 anos, ele não teria visto o comunismo dar certo em lugar nenhum. Nem ele, nem o seu comparsa Engels, que criou o comunismo. Eles não teriam visto o comunismo dar certo em lugar nenhum. Então vamos lá. Primeiro, o Lully falando sobre Flávio Dino ser comunista e dar graças a Deus de ter colocado um ministro no STF comunista, como se isso fosse uma honraria, como se isso fosse um troféu, como se isso fosse de verdade algo significativo para o país. É uma loucura, é uma vergonha, é uma displicência, é um terror. O que mais me incomoda são as pessoas agora que fizeram L, que ficam batendo palma para isso. Mas eu vou pensar o quê das pessoas que votaram no Lully? Se elas nem sabem quanto que é 2 vezes 5, se elas não sabem muitas vezes o que significa comunismo. Colocamos um comunista no poder. Tô batendo palma para quê? Qual que é a razão disso? Qual é a razão disso? Me explica. Será que só as pessoas da direita conseguem raciocinar sobre o que é o comunismo? Eu não estou colocando o Lula na esfera, tá? Estou colocando a ideia do comunismo. Onde o comunismo deu certo? Qual é o país que vive sob o regime comunista que está legal? Como que ele consegue imperar isso? Sendo que há pouco tempo atrás ele acusava o Bolsonaro de ser comunista. Bolsonaro vai vir aí com o regime comunista. Aí depois passou para fascista. Uma oratória que quer enganar quem? Esses sei lá quantos milhões de pessoas que votaram no presidente. E o que mais me admira são pessoas letradas, são pessoas embasadas na lei que votaram a favor no Senado dessa sabatina do Flávio Dino para ministro do STF
E aí eu quero desabafar aqui sobre isso, porque vamos puxar a vida do Dino aqui. O Flávio Dino foi advogado, professor, juiz. Por si só, isso se caracterizava como um grande saber jurídico, ok? Logo depois ele foi deputado federal, depois ele foi governador do Maranhão, depois ele foi senador. Olha a carreira política do Flávio Dino, tem que tirar o chapéu. Nisso, o Flávio Dino tem todo o meu respeito, porque eu sou estudante de direito. E se tem uma pessoa que está no poder ali, que entende o que está fazendo, o que está falando, nesse momento, usando a toga, sem ser partidário. Repito, sem ser partidário. Julgando as causas, o que lhe for pertinente, sem pensar para o lado A, para o lado B. É o seu Flávio Dino. Tem um nítido saber jurídico, uma carreira extensa na área do direito. Aí ele cita a Bíblia. E quando ele cita a Bíblia, ele fala comunista sim, graças a Deus. Opa, pera um pouquinho. Alguma coisa está errada. Porque se tem uma filosofia política que vai contra os princípios da Bíblia, é o comunismo. Muita gente morreu por conta do comunismo. Muita gente morreu lutando contra o comunismo. Muita gente morreu a favor do comunismo, tentando fazer ele dar certo, e na prática viram que não dava. E ele cita o livro de Atos dos Apóstolos ali. Talvez ele seja conhecedor de Bíblia muito mais do que eu, que sou um recém-convertido ao cristianismo, graças a Deus. Evangélico, graças a Deus. Mas ele não pode cometer esse erro de querer trazer tudo para a esfera do comunismo e falar de Jesus e de Deus ao mesmo tempo. Porque essas duas coisas não se casam. Tá? É uma hipocrisia isso. Só para terminar aqui, deixar uma coisa bem clara e que isso vá para o corte. Flávio Dino, enquanto jurista, enquanto conhecedor das leis do Brasil, enquanto conhecedor do direito brasileiro, ele é excelente. É um grande nome para o STF, de verdade. Vamos lembrar aqui do Zanin, que foi advogado do Lula e que todo mundo ficou contra o Zanin. Só que o Zanin, de 6 votos que teve até agora, no caso da descriminalização da maconha, ele foi o único que votou contra. Ele votou contra a descriminalização da maconha. E olha que ele era o advogado do Lula. Ou seja, ele é uma das pessoas mais sensatas que tem hoje no STF. O que eu espero do Flávio Dino é que ele seja também, da mesma forma, imparcial, pense nas causas do Brasil e coloque de verdade o seu coração nas causas, não o partido que, teoricamente, ele representa. É isso que eu espero do Flávio Dino, que é, sim, um grande nome para o STF.